Vamos combinar que antes de ser o senhor fica no meio, mas é a última a falar, uma coisa desse género. Perfeito. Parece bem. Ok. Wojtek, PRV. O Wojtek é um dos partners da Closer Consulting, uma empresa portuguesa que se dedica, e ele explicará muito melhor do que eu, que se dedica há 15 anos a desenhar soluções algorítmicas, inteligência artificial, data science, coisas muito giras, eu sei muito mais do que estou a dizer. Uma empresa de gênese portuguesa, de raiz portuguesa. O Hervé, vice-presidente da direção da DSPA e partner da Deloitte, enfim, e que lidera duas áreas, parece, PRV. Tu dirás que melhor... Sim, são duas, mas uma é que é relevante para esta audiência, que é a Data. Muito bem. A Ana Gouveia já disse que CEO da Prológica e é uma senhora que dedica desde há vários anos muito da sua vida profissional a temas de saúde, e o tema da saúde é um tema, para lá de ter feito com que o Fernando não estivesse connosco hoje, é um tema muito quente. O João Cardoso é Chief Technology Officer, entre outras coisas, virei as costas à plateia, desculpa, do Grupo M e área de produto. E da área de produto do Grupo M. Nós combinámos esta conversa, obviamente, como calcularão, há aqui uma data de perguntas pré-combinadas, não é? Não reinventamos a roda, mas combinámos esta conversa com uma premissa. Aquilo que veio no ecrã, quais é que são as real challenges que este nosso ecossistema com que se depara, que enfrenta no dia de hoje. Esta conferência não é por acaso que está no Teatro Tivoli, não é por acaso que tem o formato com que foi pensada. Nós pensámos que faríamos isto, e o Covid não nos deixou, em 2 atos. Portanto, uma peça de teatro em 2 atos. A primeira foi um ato que desafiámos as nossas empresas a fazerem dentro das suas casas e que estes senhores, membros da direção da DSPA, mas representando aqui também, por um lado, as empresas que obviamente representam, fizeram esse primeiro ato em casa, em exercícios que tiveram imensos méritos. Assentaram na premissa de convidarem uma série de pessoas de outras organizações para com eles virem discutir os temas que eles ponham em cima da mesa, e tiveram muitíssima adesão. Isso foi um exercício ganhador, para começar. E depois convidámos-los a vir aqui, não partilhar aqui os principais deliverables, as principais conclusões dessas reflexões internas, que eles terão oportunidade de partilhar quando forem chamados a tal, enfim, ao longo dos 2 dias da conferência, mas numa perspectiva mais de banda larga de SPA, virem aqui construir esta conversa à volta do tema que nos traz cá. De facto, o que é que está em cima da mesa? Eu vou começar, se calhar, aqui um dolitado. Temos uma empresa portuguesa, uma multinacional, uma portuguesa, uma multinacional. Vou começar de lá, o Wojtek. Wojtek, vocês dedicaram-se ao tema do AI, da inteligência artificial, como vou-lhe chamar, ferramenta, como área que permite o boosting das operações de qualquer organização, e quando falamos das operações em territórios absolutamente diversos, não é? Correto. É claramente o que vos dá o ganha-pão e é aquilo que vos desafia diariamente. Se conseguisses colar na tua resposta um bocadinho a perspectiva empresarial, mas também aquilo que sentes que o mercado português, com quem fizeram esta reflexão, o que sente, como olha para ele, a que distância estamos, de facto, numa transição digital musculada, quando pensamos em AI, enfim. Sim, olha, obrigado por esta questão preparada e, portanto, com antecedência. A mistura das duas não estava preparada. Olha, eu acho que, antes de responder à tua pergunta, deixa-me só agradecer também à DSPA pela iniciativa de organizar e de nos desafiar para este pré-evento que aconteceu a todas as nossas empresas, onde tivemos a oportunidade de convidar, enfim, de facto, pessoas, COOs, CEOs, pessoas responsáveis nas áreas de inovação das grandes empresas portuguesas para os ouvir e para partilhar essa experiência. E foi uma manhã inteira muito bem passada e onde se notou, de facto, que partilhamos muitas dores em comum, independentemente da indústria. E aquilo que muitos, enfim, ou quase todos deles partilharam connosco, enfim, tem aqui pelo menos várias perspectivas, várias dimensões. Uma é, claramente, a própria perspectiva de dados, não é? Portanto, a inteligência artificial, quando pensamos em inteligência artificial, pensamos imediatamente em dados real-time, em IoT, enfim, em trazer os dados para as empresas, nos silos, nos sistemas legacy que também têm dados e, portanto, são como os livros que eu tenho na minha prateleira que eu não os leio e, portanto, não existem. Não é? Esse conhecimento está perdido. É trazer este conhecimento para dentro
daquilo que é o processo do negócio e daquilo que gera valor dentro da organização. Portanto, muitos temas e muitos challenges à volta de dados. Depois, se quiseres, posso entrar mais em detalhe nisso. Depois, um segundo tema que também foi muito abordado foi a questão de alguns riscos, de alguns medos, riscos. Alguns são regulatórios, outros são, de facto, enfim, dificuldades internas, políticas de compliance, também riscos e medos relacionados com toda a vertente de workforce, não é? Portanto, o que é que acontece à minha equipa que, entretanto, está a introduzir AI nos seus processos? Como é que eu vou lidar com isso? Temas geracionais, portanto, enfim, tema pessoas e temas riscos regulatórios. E depois, outra questão, e também, novamente, pessoas, e é curioso que, enfim, nesses 3 blocos que dividi assim, 2 têm a ver com pessoas e humanos, não é? Que é, de facto, a falta de talento, né? A competência, a guerra pelas pessoas competentes, capazes de unir estas 3 áreas de computer science, de visão do negócio e também estarem disponíveis para a grande mudança, né? A grande velocidade da mudança. Na investigação, em termos de AI, quando olhamos, muitos dos artigos são de 2018, quando o tema, enfim, saiu mais para o mainstream e tornou-se mais, enfim, mais falado. Então há muitos artigos, muitos estudos, muitas previsões de 2018, o que é que vai acontecer em 2020. Mas, na verdade, aquilo ultrapassa quase a nossa capacidade humana de nos adaptar. Também o ecossistema das empresas, mas não quero roubar mais tempo. Assim, se quiseres fazer um follow-up. Eu sei que estas 4 empresas que vocês representam, obviamente, prestam serviços para clientes nacionais e internacionais. Portanto, vocês temos aqui a mais-valia de poderem ter aqui as duas visões. E se calhar, falaste um bocadinho mais aqui no ecossistema português, eu se calhar fazia aqui uma colagem dos temas para a pergunta para o RV, que é, e esta também não a preparámos assim, vocês lideram, ou vocês desenvolvem um estudo que de facto vai beber de muita fonte, são 2.800 números redondos, surveiados que respondem às vossas questões e que vos permite de facto ter acesso a essa fotografia global. Nós sabemos que esta história da transição, da transformação é uma equação que não é para a frente. Vivemos com este clichê de estarmos permanentemente ou eternamente atrasados versus realidades e mercados mais adiantados. Não tenho a certeza se assim é ou não neste território, vamos esperar de ouvir que ouçamos de ti que assim não é, mas de facto, onde é que tu achas, RV, que nós estamos enquanto mercado nacional versus os mercados, já não vou dizer todo o mercado global, deveria dizê-lo, mas se calhar versus aqueles que são os nossos concorrentes mais diretos, se é que pudéssemos segmentar assim, pelo vosso conhecimento, onde é que estamos e qual é o forecast para aquilo que vocês sentem no vosso dia-a-dia? Okay, então, antes de mais, obrigado pelo convite, acho que é um prazer estar aqui, não só em nome da SPA, mas também em nome da Deloitte. Nós, efetivamente, dinamizámos o nosso momento de reflexão em torno de um estudo, que é o State of AI, que está na quarta edição e que foi publicado recentemente, aqui pegando na provocação, se assim se pode dizer, no comentário do Voitec dos estudos de 2018 a 2019. O nosso não é de outubro deste ano, é bastante recente, por isso acho que as conclusões não estão poluídas por aquilo que possa ser o não contexto pandémico. Acho que temos um estudo que não só pela abrangência que referiste, ou seja, realmente o número de empresas inquiridas é bastante substancial, também em termos de dispersão geográfica, estamos a falar em 11 geografias, infelizmente, e fica aqui, digamos, o desafio para a Deloitte Portugal, não contempla Portugal. Se calhar também por essa razão utilizámos o próprio momento de reflexão para desafiar as empresas que estavam ali representadas e tentarmos fazer aqui o confronto. Não vou divulgar já os resultados, porque vou deixar isso para a minha colega, para a Mariana Santos Silva, que vai apresentar isso na nossa sessão, mas a questão aqui é se há
há delta, obviamente que o há, entre a realidade portuguesa e a realidade que está, se calhar, vertida nesse estudo. Em todo o caso, ou seja, o estudo depois faz ali um trabalho de segmentação e a colocação das empresas em 4 quadrantes, e quando olhamos para o quadrante, digamos, de melhor desempenho, chamados de Transformers, é feito o alerta no próprio estudo que não estamos a dizer que são empresas que fazem tudo bem feito, muito pelo contrário, ou seja, é reconhecido que mesmo nessas empresas há muito trabalho a fazer, e há muito trabalho a fazer nas duas perspectivas que qualificam os quadrantes, não só no número de aplicações de AI que estão realmente deployed em produção e em escala, e depois também naquilo que é o achievement dos outcomes que se propunham a alcançar. Pronto. Posto isto, se há diferença sim, eu diria que, e depois quando olhamos para os resultados, vamos se calhar ver que nos quadrantes não só o mais favorável como o menos favorável, se calhar temos alguma deslocação para o quadrante menos favorável nas empresas portuguesas, se é que podemos utilizar as empresas que auscultamos como proxy nesse sentido. O que eu acho que é mais relevante é perceber que as dimensões que estão naquele estudo são as dimensões em que também as empresas portuguesas se devem focar. Pronto, e esse foi também o feedback do momento de reflexão, não só numa perspectiva de haver uma estratégia para AI, o tema muito em particular de olhar para os processos, para as operações das empresas, ou seja, tentar garantir que o Data Science está incorporado nos processos e haver mindset para rever esses processos, o tema da cultura, do change management, que claramente é um tema bastante sensível, parece quase um aspecto secundário, mas depois na realidade não, é completamente basilar para garantir que tal acontece. Um outro aspecto que, e depois isto cruza, ou seja, todas as dimensões têm correlação. O tema do ecossistema que tem que ser criado para garantir iniciativas, uma aposta bem sucedida, ou seja, não querer fazer tudo sozinho, e depois até é ingrato, porque depois o tema do talento ainda vai ser mais evidente se o quisermos endereçar dessa forma, ou seja, tentar garantir que temos um ecossistema relativamente completo, e até foi curioso que uma das empresas participantes a determinada altura até comentou o envolvimento dos próprios concorrentes, ou seja, que ele até gostava e promovia e tinha conversas com os próprios concorrentes no sentido de deixa ver como é que outros estão a fazer, e se calhar se daí conseguir extrair boas ideias, depois tento não só replicar, mas tentar fazer ainda melhor. E depois uma dimensão que não vai ser tão detalhada na apresentação da Mariana, mas que também já foi referido, que realmente é o tema do talento. Pronto, e no tema do talento, obviamente que é um tema, por um lado, muito crítico, por um lado, depois também muito explorado, sendo que eu acho que temos que dividir, até pelo momento que vivemos, o tema do talento em duas dimensões. Uma quantitativa, porque em bom da verdade, se há falta de recursos, há nestas áreas e em muitas outras. Pronto. E depois há o tema qualitativo, e aqui a própria DSPA tem iniciativas e tem feito iniciativas nesse capítulo, e acho que as próprias empresas também reconhecem isso mesmo, a necessidade de fazer aqui um reskill dos próprios quadros. Empresas, organizações como a DSPA podem realmente dinamizar, acelerar, pronto, e o Miguel há de também ter a oportunidade de comentar depois na sua apresentação não só o projeto e o que de alguma forma já a DSPA avançou nesse capítulo para promover ou para facilitar aqui o upskill de um conjunto de quadros nas organizações, sendo que nesse tema dos skills do talento é curioso que também no estudo é considerado que apenas 34% das organizações têm as skills necessárias para iniciar iniciativas de AI, ou seja, é reconhecido que há um gap de skills. Um outro aspecto também muito curioso é quando questionadas sobre as top 3 de skills que são mais necessárias para entregar iniciativas de AI, há lá muitas skills que não são técnicas. Pronto, isto desmistifica um pouco aquela lógica de é data science, é AI, é toda a componente de computação, obviamente que sim, mas depois olhamos para muitas características que são muito o tal conceito do purple people, ou seja, aquela lógica de espírito crítico, criatividade, liderança, know-how de negócio, e isso acho que é um tema claramente que convém ter presente, ou seja, isto é uma mescla, e um tema que também gostava para concluir, que é
estamos num estágio diferente de maturidade em Data Science, em Portugal e no mundo. Acho que há um nível de confiança hoje em dia já bastante grande, já se faz muita coisa. A questão é, faz-se muita coisa de forma tática, se assim se pode dizer. É necessário escalar e fazer com uma abrangência claramente superior. E nesse capítulo, acho que é importante ter presente que, primeiro, os estudos indicam que o payback period das iniciativas da AI é relativamente curto. Por isso é positivo, que de alguma forma facilita a decisão de apostar. Por outro lado, também indicam que a vantagem competitiva decorrente da AI, a determinada altura, vai se esbater, porque vai passar a ser algo muito, digamos, embebido nas organizações. Pronto, isso coloca aqui uma pressão forte e acho que as organizações que também auscultamos também têm essa noção. Ou seja, muito trabalho a fazer, mas o momento também é agora. Sim, eu vi alguns números que aliás vocês já comunicaram sobre esse estudo e tem questões quase paradoxais. É um estudo interessantíssimo e que dava para estarmos aqui horas a falar e que sobretudo abre portas e janelas para uma quantidade, enfim, que não acaba de subtemas. Havia várias coisas que eu queria comentar e quase que eu vou fazer passando aqui, evoluindo e passando agora à Anne. A Anne endereça sobretudo à grande área da saúde, não é? Uma área que se tornou tão quente e tão em voga nos tempos mais recentes. Está muito mais atrás. Está muito mais atrás em termos de estar preparado para aplicar modelos de data science e de inteligência artificial hoje. Embora quando nós vemos no nível internacional, nós muitas vezes ouvimos falar das capacidades de prever, de detectar doenças a partir de algoritmos de inteligência em cima das imagens e outros. Isso são projetos que estão a ser feitos, que estão a ganhar velocidade, mas depois aqui, quando nós estamos a falar de utilização dos dados, aqui eu foco mais em Portugal, porque este dia de reflexão foi sobre o Portugal, o nível de maturidade das instituições hospitalares hoje não está para a inteligência artificial. Deixa-me aqui exatamente sobre isso, que me parece que às vezes acaba até por se falar de menos, que é, nós estamos a falar de tratamento de dados. Não é? Exatamente. É quase que um reposicionamento, ou devíamos nós até da SPA, quase que endereçar esse reposicionamento do assunto. Nós estamos a falar de tratamento de dados há em todo lado e por isso é que nós dizemos que isto é fazível por tudo e por todos, não é? Portanto, e é esse clique que tu sentes que falta na saúde. É um pouco contraditório, porque na área da saúde, de facto, é um sítio onde nós ouvimos, não é? A desumanização da saúde, onde temos que introduzir os médicos, são obrigados a introduzir muitos dados. Há uma imensidão de dados na saúde, mas ela não está estruturada. Ela está guardada em aplicações que trabalham em silos, não é? Que não existem interoperabilidade dentro dos hospitais para poder utilizar corretamente estes dados. E depois, hoje em dia, não apresentam a qualidade suficiente. Primeiro, há todo um trabalho que tem que ser feito para poder utilizar estes dados. E estes dados hoje são absolutamente fundamentais para permitir melhorar os cuidados de saúde. E, portanto, este dia de reflexão foi interessante porque nós conseguimos reunir à volta da mesa stakeholders de diferentes áreas, não é? Das farmacêuticas, que têm um desafio tremendo no mercado hoje, porque têm que introduzir novos tratamentos. Mas, por outro lado, são tratamentos cada vez mais caros e vão ter que comprovar, de facto, que os benefícios destes novos tratamentos, de facto, são estes que foram determinados dentro dos ensaios clínicos. Por isso, o tema que nós tivemos do Real World Data hoje, ou seja, como é que nós vamos conseguir, no lado dos farmacêuticas, como é que eles vão conseguir comprovar, depois da entrada no mercado, dos tratamentos, que de facto os benefícios são os mesmos que dentro dos ensaios clínicos, porque o Real World Data... Se continuarmos por silos, não vamos lá, não é? Não, mas já hoje, e nós, via Prológica, nós implementamos já muitas dessas DDP, Data Digital Platform, não é? Que vão permitir retirar o conhecimento dos sistemas cores, mas também que vão permitir introduzir novos dados, porque eles foram concebidos com a quantidade e o tipo de dados que eram necessários na altura e hoje temos que fazer outros estudos para melhorar os cuidados de saúde e necessitamos de informações que hoje não estão nos sistemas. E na realidade é muito difícil mudar este sistema score, portanto temos que criar uma camada em cima para começar a criar um repositório de dados organizado
permitir visualizar o percurso do doente dentro dos hospitais. Hoje nós não conseguimos visualizar este percurso. O médico, se quer saber, ok, o meu paciente entrou quando foi a primeira consulta, quando que ele teve este tratamento, qual foi o resultado, tudo isso ele não consegue ver no seu sistema hoje. As grandes barreiras são eminentemente culturais, são de cultura de dados. Parece-me, pelo que dizes, que é Aliás, o Hervé estava a falar do change management. Eu acho também que é basilar. Portanto, de facto, começar a mudar a cultura, porque a cultura do sector da saúde não é, de nenhuma maneira, utilizar os seus dados para a tomada de decisão. Nem na gestão. Sabemos que, de facto, a saúde, os sistemas de financiamento privilegiam o volume e não a qualidade. Ou seja, quando nós todos somos doentes, o paciente, como o Fernando hoje, ninguém pede a opinião do paciente quando ele saiu do hospital. Ou seja, não há recolha de informação sobre os outcomes. E hoje em dia, vamos ter que recolher estes outcomes, vamos ter que comprovar o benefício dos novos tratamentos, vamos ter que construir novos modelos de financiamento. E para isso, há um tema que é basilar também, que é medir. Vamos ter que medir. Medir, claro. Medir é a palavra da saúde baseada em valor. Vamos ter que medir. E, portanto, foi super interessante porque tínhamos todos estes stakeholders das farmácias também. Muito interessante. E vamos ver na apresentação amanhã o que hoje as farmácias fazem com os seus dados. Muito interessante. As farmacêuticas, os hospitais e depois tivemos também o Health Cluster Portugal, não é? Que tem todo este projeto mobilizador na área da saúde para, de facto, poder potenciar a utilização dos dados na saúde. Foi muito interessante. Eu reforço só esta informação de que estes temas serão mastigados e apresentados nas sessões que os 4 terão ao longo entre hoje e amanhã, mais tarde. João Cardoso, vocês dedicam-se à comunicação, ao marketing, já nem digo à publicidade, mas quer dizer, este tema da saúde que é tão crítico para todos nós, não é? Como tantos outros temas, enfim, dimensões mais eminentemente comerciais, vou-lhe chamar assim ou menos, mas precisa, como tudo o resto, mas precisa de boa comunicação. E nós temos aqui um problema de base, a nossa área, se calhar, tem um problema de base quando falamos desta evangelização das bases, e nós na DSPA sabemos, temos feito estes workshops pelo país fora e, curiosamente, quando fazemos interações com empresas que queremos convidar para estarem connosco nesses workshops para apresentarem os seus case studies e que sejam inspiradoras de ecossistemas mais locais, porque as pessoas são mais reconhecidas localmente, quer dizer, nós desafiamos-los para uma coisa e as empresas respondem-nos contra completamente diferente. Há, de facto, um gap ainda muito grande entre do que estamos a falar e a percepção que o terreno possa ter. Como é que a tua área, que maneja dados para sugerir comportamentos, eu não posso dizer, obviamente, que manipulam comportamentos, para sugerir comportamentos dos clientes, dos vossos clientes, mas nós falávamos há uns tempos, João, o tema do Covid. O tema do Covid vai-nos isolar bestialmente, vai fechar portas às empresas e aos seus pontos de venda físicos, às lojas, vou-lhe chamar assim. Sem plataformas comerciais, muitas delas não teriam sobrevivido. Por outro lado, as plataformas comerciais, que passamos a jogar um outro campeonato, plataformas digitais, passamos a jogar um outro campeonato e esse campeonato tem necessariamente portas abertas a mais concorrência nacional e não nacional. O que é cada vez mais exigente também, posicionar-nos no e-commerce por todas as camadas de inteligência artificial por aí fora. Como é que vocês observem aqui o landscape português? Onde é que nós estamos? Há um grande caminho a fazer. Há um caminho gigante a fazer no que toca ao e-commerce em Portugal e à preparação das empresas em Portugal de uma forma geral para poderem estar bem posicionadas na venda online, não apenas na venda online, mas no relacionamento online. Estava na tarde, não foi manhã, na tarde em que nós tivemos com pure players, empresas que trabalham só online, muitas delas que estão a evoluir do retalho físico. Eu estava a ouvir agora a Ana falar e tanta coisa que a Ana está a falar é copy-paste para uma realidade muito distinta, que é desafios. Para muitos o desafio é uma omnicanalidade, a passagem do mundo físico para o mundo digital, onde a data e os dados podem não existir, ou as camadas de dados necessárias não existem, não estão ligadas, o conhecimento sobre a adequação do produto,
à adequação da experiência do consumidor na loja e a função da loja, todos esses temas passam a ser prementes. E simultaneamente, estes desafios destas empresas que passam para o mundo online passa por perceberem que os dados têm que ser integrados de maneira diferente, a literacia financeira dentro das empresas, que vai até à própria definição de KPIs, e daí dizias tu e bem na introdução, o desafio da TSPA não é apenas para o Data Scientist, é para a gestão. Gerir esta mudança passa por sabermos liderar a transformação dessa forma. E tudo isto, ainda para ajudar, no momento em que as plataformas digitais, estavas a mencionar, não partilham dados. Elas existem, estamos num mundo em que as cookies vão desaparecer e, seja, os pure players têm dificuldade em continuar a usar as táticas e as estratégias que usavam no passado, e quem está no retalho físico tem dificuldade de migrar para o online e o desafio da omnicanalidade. Por isso, acho que foi muito interessante esta discussão, porque conjugava todos estes elementos, pessoas, dados, e a necessidade de liderar pelo exemplo. Por isso, acho que foi extraordinariamente interessante e foi um contributo grande que a DSPA deu para esta... Essa é uma nota que nós ouvimos de todos vocês, e com muito entusiasmo e com muito desafio embebido, porque de facto o Henri falava há pouco de uma dimensão que é muito interessante e que eu ouço muitas vezes, que é de facto esta ansiedade pelo peer-to-peer networking, não é? Tipo, de facto, sentarem-se parceiros, concorrentes, resolverem, enfim, até ao limite do possível, coisa que são as dores de uns e de outros. Eu acho que nos compete DSPA, ou nos compete no sentido da boa ambição que temos, promover essas reflexões. E eu disse-o há bocado também, quando corria ali alguns slides, eu dizia isso. Há claramente algumas áreas de atividade e setores de atividade que não estão representadas na DSPA e que nós queremos que venham a estar, porque de facto, com esses pockets mais setoriais, digamos, podemos promover essas discussões. Este exercício, João, pegando no que dizias, estes exercícios tiveram o enormíssimo mérito de reunir, de facto, muita gente de áreas diferentes, ou mais ligados à saúde, no teu caso, o ano, noutros casos, de setores indiferenciados. E eu tenho a certeza, e esta pergunta também não a combinámos, esta sim não a combinámos, tenho a certeza que uns e outros também conhecem exemplos muito positivos e que possam ser inspiradores, não só de profissionais ou de culturas mais avançadas, mais techy, mas sobretudo do gestor comum que nos possa estar a seguir nesta sessão e noutras que temos vindo a organizar. Se calhar, repetindo agora a ronda, e quase como uma segunda e última pergunta pela hora, Wojtek, casos que algum caso devidamente anonimizado, se for caso disso, que possas partilhar quase que como que inspirador da comunidade, tipo, Wojtek, ajude-me lá aqui a minha empresa a pôr a inteligência artificial a fazer-me ganhar mais dinheiro ou a ter aqui uns processos mais ágeis. Olha, acho engraçado tu usares mesmo o termo que me passou pela cabeça aqui há pouco, quando falámos um pouco no Change Management e quando tu falaste que, enfim, querem comunicar com a comunidade local e receber outra informação. Inteligência artificial e magia. Acho que é um bom termo, porque, de facto, ainda, por um lado, há muita percepção que isto é uma coisa mística, não é? E tenho até alguns clientes que me abordam assim, em reuniões mais comerciais, ok, mas isso aprende, isso resolve o meu problema. Não é? Então essa cena da inteligência, essa black box da inteligência resolve o meu problema. Não sei qual é, mas resolve, não resolve. E há muitos use cases, de facto, e a tua pergunta veio nesse sentido. Como é que esta magia, inteligência artificial, ou então este tema de inovação, e quando desempacotamos, não é? Quando abrimos a caixa mágica de inteligência artificial, temos muitas tools lá dentro, que são misturadas. E se falássemos do ponto de vista académico, não podíamos chamar de inteligência artificial. Alguns é data quality, outros é integração cross-skills, nada tem a ver com inteligência artificial. Outros, e se calhar onde vimos muitos use cases a acontecer,
foi automation, portanto, robotic process automation ou até hyper automation, com alguns inputs da inteligência artificial a tomarem decisões de forma autónoma, sem que o humano seja necessário. Depois, obviamente, todos, enfim, machine learning, deep learning, aqueles buzzwords que eu vou também falar um pouquinho nisso na minha apresentação na sexta-feira. Portanto, eu podia aqui enumerar pelo menos 10 ou 12 use cases que os líderes partilharam connosco naquela manhã. E escolher aqui um é quase injusto, não é? Portanto, aquilo que posso dizer é que com quem nós trabalhamos, focámos-nos nesta fase inicial muito mais nessa vertente de distribuição inteligente. Eu vou resumir isso. Se calhar isto toca vários casos, que utiliza algoritmos de otimização, que não necessariamente podem ser denominados como inteligência artificial, mas que otimizam uma quantidade de dados e de inputs em real time que humanamente hoje é impossível de ter em conta em real time, ou pelo menos no próprio dia. Portanto, falamos, por exemplo, aqui na indústria, use cases claros, de indústria 4.0, a predição da produção em função do demand. Portanto, temos aqui dois use cases a funcionar em conjunto. Um é data science para demand forecasting, naquilo que vai ser, enfim, a minha demanda e aquilo que eu vou ter que produzir. E depois, em função disso, planear a minha produção, tendo em conta a capacidade da minha máquina, da minha fábrica, tendo em conta o supply chain que é necessário para trazer a matéria-prima, tendo em conta os SLAs que eu tenho para satisfazer os nossos clientes, e sabemos que o cliente quer não daqui a 4 semanas, quer ontem, não é? E, portanto, este encurtar do tempo, não é? Um pouco como hoje, soube ontem que tinha que ver com hoje, não é? Changing times. Portanto, o cliente é mais exigente, quer isso amanhã, não quer esperar, não é? Então, estas duas coisas juntas são use cases bastante interessantes que podem ser aplicados na área produtiva. Na área de serviços, também, porque serviços e área de serviços, seja esses serviços financeiros, seja isso banco ou seguros, nós temos muitas áreas de back-office que funcionam em parte como agentes que entregam uma parte do processo do negócio, não é? Portanto, fazem a ativação do cartão manualmente nos seus sistemas, têm que marcar o field support para uma determinada morada, têm que atualizar os contratos num determinado sítio, têm que analisar documentação física, não é? Portanto, fazem parte como se fôssemos no workflow de produção, fazem parte desse workflow. E esta automatização, dizer o que é mais importante de fazer agora, em função de quem está disponível. Se o RV está disponível e é o melhor, por exemplo, apresentar um estudo que vai apresentar, ou a sua colega, então se calhar essa tarefa acaba a ele. Mas se o SLA não é compatível com a disponibilidade do RV, então se calhar será a Ana a melhor pessoa a fazer. E fazer isto em real time, momento a momento, para garantir que o valor é entregue ao cliente final e proteger o valor da empresa, isso só com algoritmos e com inteligência artificial a otimização se consegue fazer. E esses são os use cases que nós mais trabalhamos, tanto na área industrial como na área dos serviços. E se calhar aqui paro por explicar isso. Hervé, quase que não é a mesma pergunta, mas parecida. Pela vossa experiência, o que é que está a ser bem feito e o que é que podia ser usado quase como cases, até pela própria DSPA, para explicar à comunidade que está a ser bem feito, de facto, o que é que as empresas portuguesas estão, de facto, a poder entregar melhor, ou tão bem quanto, para que nesse movimento contribuíssemos para uma maior evangelização e democratização do acesso. Sim, relativamente a essa matéria, eu acho que este tema dos use cases, dos casos de uso de sucesso, são sempre ali uma grande questão, dado o gap que existe muitas vezes de conhecimento, ou tal black box do data science, como as pessoas não estão à vontade com o tema. Pronto, e mais uma vez vamos aqui nos temas da cultura, do change management, do talento. A melhor forma de desbloquear, digamos, a ação é dar um caso concreto, e um caso concreto de sucesso, designadamente que outros tenham feito, seja no setor ou não sendo no setor, que seja algo
depois eles conseguem instanciar à sua realidade. Acho que nesse capítulo, e não querendo parecer excessivamente comercial, porque não é esse o propósito, mas vou aqui, digamos, buscar um outro estudo também da Deloitte, também muito recente, que é o AI Dossier, que é um tema que nós já tínhamos tido repto de mercado, não só no global, como também cá em Portugal, empresas que nos questionavam, certamente que vocês têm aí um compêndio, algo que possam vir a partilhar, ao abrigo de um instituto, Deloitte, que é o AI Institute. Nós publicámos recentemente uma publicação que é o AI Dossier, que está público, e que de alguma forma responde, digamos, exatamente à questão colocada, porque tem um compêndio de use cases setoriais para 6 grandes indústrias, não só use cases já com maturidade, ou seja, com resultados efetivamente entregues, como outros, que na realidade depois irão reparar que são na parte técnica, também já têm a maturidade, não estão escalados, ou seja, não estão disseminados toda a componente, por exemplo, de smart stores, ou seja, nós hoje em dia já sabemos que esses casos são reais, não têm ainda a abrangência e, digamos, o comum dos mortais não está ainda a beneficiar dessa mesma realidade pelo efeito da escala. Mas só para dizer então que esse estudo tem então um compêndio para 6 grandes indústrias de use cases com o racional, digamos, que se propõe endereçar e com o outcome que permite entregar, e por outro lado, em virtude desse compêndio de use cases, quais é que são, digamos, as grandes vantagens, quais é que são as grandes alavancas de criação de valor que a AI pode trazer para o mercado. E de forma, digamos, simplificada, e o Wojtek também já de alguma forma aflorou quais é que são aqui os drivers, ou seja, realmente todo um conjunto de automatização que estas tecnologias, estas soluções podem trazer, toda a componente de engagement, ou seja, de tentar entregar um nível de personalização, de ubiquidade em tempo real, que de outra forma seria certamente muito difícil de o fazer, e depois a vertente mais de inteligência, ou seja, a componente de insight, que eu consigo retirar dos dados, que seria manifestamente, em termos humanos, impossível de o fazer, e que realmente a inteligência artificial também consegue entregar. Ou seja, e os use cases, de alguma forma, os melhores são aqueles que versam sobre estas 3 dimensões. Faz sentido. Eu tenho que pedir desculpa porque fui eu que demorei tempo demais no princípio e queimei os minutos que agora nos faziam falta. Temos muito pouco tempo para acabar, mas fechando aqui a segunda ronda, qual é que é o melhor? Eu sei que vocês vão falar na vossa apresentação sobre estes temas e explaná-los melhor, portanto temos essa ressalva boa. O que é que, pensando na área da saúde em termos nacional, aqui DSPA, com a bandeira bem portuguesa aqui na lapela, quais eram as 2 ou 3 mensagens que tu passavas a decisores? Fora da esfera política, mas numa ótica, lá está, data science, tratamento de dados, é uma questão de gestão. Como é que nós podíamos, de facto, pôr o setor da saúde a ser menos burden, menos pesado e mais otimizado para os melhores cuidados de todos nós, digamos? Para já, penso que tem que haver uma vontade mesmo de transformar o sistema. Portanto, não se faz nada se não há uma vontade mesmo muito marcada do top, com uma estratégia para essa transformação digital. E eu talvez não a pensava no nível nacional, porque é sempre muito difícil, mas no nível simplesmente das instituições de saúde. Hospital qualquer, ok, eu vou fazer uma transformação digital, eu tenho um planeamento e eu vou acompanhar essa transformação, não só da gestão. A pergunta de leigo, um hospital público per si tem autonomia claro, para fazer essa otimização? Sim, sem dúvida nenhuma. Portanto, de facto, assumir mesmo essa transformação, ter um plano para essa mudança, acompanhar, se for possível, essa gestão da mudança, essa gestão de projeto com uma gestão da mudança, não é? Que vai permitir atingir os objetivos. Depois, eu queria também realçar a importância dos early adopters dentro das instituições de saúde. Portanto, estes que são mesmo essas pessoas que acreditam que essa transformação vai trazer muita melhoria à prestação de cuidado de saúde. Por exemplo, nós desenvolvemos um algoritmo de detecção precoce da sepsis, ou algoritmo do doente crítico no hospital privado. E, de facto, nós tivemos um grupo de pessoas, early adopters, que estavam mesmo muito interessados
para ver o impacto da utilização deste tipo de algoritmo dentro da sua prática. Na realidade, o que fazia é que o médico que faz essa ronda todos os dias no internamento, ele olhava para o algoritmo e ele podia ter um algoritmo crítico e ele ia diretamente aos doentes que apresentavam este tipo de algoritmo. E foi um sucesso este tipo de abordagem com a inteligência artificial. Portanto, eu diria que os early adopters, muito interessante, porque muitos pequenos projetos que podem ser alavancados é importante, é sempre muito importante, tem um papel fundamental. E depois eu tenho sou muito otimista, porque eu penso que as necessidades da indústria farmacêutica vai acelerar um pouco. Vai forçar. E pronto, e como a indústria farmacêutica tem os meios, vai forçar um pouco essa transformação digital, essa necessidade das instituições de saúde estar prontas para este novo desafio. Portanto, sou muito positiva. Há muita coisa a fazer, mas penso que nós vamos lá. É incrível como it all comes down to cultura, de facto, na base, não é? Literacia, cultura. Literacia é incrível que não conseguimos fugir dessa dimensão. João, famous last words, pensando que tu és um homem que representa aqui uma indústria fortíssima e um grupo fortíssimo de comunicação, o que é que nos falta, de facto, para pôr esta comunidade de decisores nos diversas... Eu pegava nas palavras do Wojtek, que é começarmos por olhar para a componente de gestão. Ou seja, nós não é magia, a Data Science não é magia, é um conjunto de problemas de negócio, de KPIs que têm que ser endereçados numa área de domínio, onde o contributo organizacional de todos é importante e que a transformação não é um Big Bang, é um conjunto de small steps e dos tais use cases que estávamos a falar tem que ser. Muitas vezes queremos mudar tudo de uma vez e não sabemos fazer o caminho. Por isso, identificar claramente em cada momento quais é como um objetivo, o que é que eu quero mudar, qual é o meu KPI, o que é que eu vou automatizar, melhorar a qualidade de dados ou aplicar depois técnicas mais sofisticadas, mas fazer isso de uma forma parcelar e deliberada, mas não é começar com aquela pergunta, diria, se houvesse um pedido a fazer à audiência, não é começar com a pergunta do que é que o Data Science pode fazer por mim, vamos ver o que é que o que é que a empresa e a comunidade precisa que nós façamos por ela para perceber a aplicação prática, partir aos bocadinhos, para realmente podermos materializar aquilo que é a promessa da tecnologia e do AI. Senão nós corremos o risco de cair dentro da curva da curva tecnológica, de cairmos naquele fosso das pessoas, da descrença, e realmente, efetivamente, as oportunidades que trazem às empresas, indústria concreta do marketing, as oportunidades são absolutamente gigantes, seja no e-commerce, seja na componente de comunicação, mais ou menos sofisticadas. Nem tudo tem que ser altamente sofisticado, podem ser, alguns temas são data, alguns temas são automação, mas o que eu diria é partir um grande problema às peças em use cases execuíveis que conquistem internamente a organização. E também nós, sim. Isto é por baby steps, e também o nosso trabalho da DSPA pode perfeitamente ser por baby steps, por blocos, não é? E eu creio que, no fundo, é isso também que vamos tentando fazer, e a sessão que se segue, que vai ser liderada pelo Miguel Moreira, também nos vai contar um pouco essa história. Este trabalho de implementação do projeto que temos vindo a desenvolver, que passou por um primeiro mapeamento e levantamento da realidade das empresas portuguesas, de PMEs, e depois o desenvolvimento dessas ferramentas de autodiagnóstico e de empowerment para os passos seguintes. Eu creio que, na verdade, é um contributo que a DSPA está a dar nesse sentido. Muito obrigado. Sei que vamos voltar a ouvir o desenvolvimento deste preview que aqui trouxeram. Creio que tocámos nos tópicos principais que, ao fim e ao cabo, são aqueles que todos sabemos. O tema do talento, o tema da cultura, change management, literacia, por aí fora, os temas que sabemos. Agradeço a vossa disponibilidade, a de sempre. Vos garanto que voltaremos a falar, porque temos, de facto, muitas coisas para fazer. A DSPA, e vocês são também a DSPA. Agradeço a vossa participação mais uma vez e convido-vos a irem para os vossos lugares. E continuamos esta sessão